Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouco na parte prática, né? O que nós estamos interessados em fazer? Agora, usar circuitos integrados, chips e implementar funções booleanas, tá? Então, para isso, a gente vai começar a ver o que a gente tem no laboratório para a gente implementar os nossos circuitos. Temos esses componentes aqui, tá? Por exemplo, 7400. Quem é o 7400? Ele é um chip que tem 4 portas NAND, tá? 4 portas NAND e aqui faz ali, aqui, entradas nos pinos 1 e 2, saída no pino 3. A outra porta, entrada nos pinos 4 e 5, saída no 6. Entradas no 10 e 9, saída no 8. Entradas no 13 e 12, saída no 11. Como é que você identifica? Aqui, olha o chip de cima, isso aqui é o chanfro do chip, né? Aqui, o pino mais à esquerda abaixo, isso aqui são chips TTL, né? Lógica TTL que a gente tem aí para fazer brincadeira no laboratório. A primeira coisa que você tem que fazer é alimentar o chip. Botar terra, ligar o terra no pino 7 e o VCC no pino 14. Né? Como é que você conta? De esquerda para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua na direita e vai subindo. Tá? Então o 7400 a gente tem bastante no laboratório. 7402, no caso, são 4 portas NOR. A gente também tem bastante no laboratório. O 7404 são um chip com 6 portas inversoras. Mas vocês não vão precisar no primeiro laboratório não, tá? Mas pode ser que precise em alguma ocasião. Também a gente tem bastante. A gente tem bastante o 7408, 4 portas AND. 7410 eu não me lembro de ter pedido para comprar no laboratório, então não sei se o Rotava recentemente comprou. 7411 a gente tinha bastante no laboratório, tá? São, detalhe aqui, né, que são portas, ao invés de 4 portas de 3 entradas, são 3 portas AND de 3 entradas, né, nessa configuração aqui. Ah, professor, eu não estou usando todas as portas, faço o que? Deixa a porta sem usar. Ah, eu tô uma porta de 3 entradas, eu quero usar uma porta de 2 entradas, o que eu faço? Um end de 3 entradas, você não vai usar uma, você pega essa uma, bota em VCC. Ou dá um curto entre 2 entradas. Você tem uma porta, você vai fazer um produto ABC, mas só precisa do AB, você tem que fazer um produto de 3. Ou você faz AB1, ou faz ABB, ou faz AAB, para que dê o seu produto AB. Tá? Repete uma das entradas ou joga uma das entradas para 1. Se for uma porta OR, aí você tem que botar em 0, tá? Ou repetir a entrada. Essa aqui a gente não tem no laboratório não, 7420. 7427 eu acho que tem. 7430 não tem no laboratório, nem de várias entradas. O 9 e o 10 são não conectados aqui. 7432 tem. 7486 a gente vai usar, tem sim. 4 portas XOR. 74286 a gente não tem. Então vou falar agora do laboratório, do nosso primeiro projeto que a gente vai implementar na prática, que vai ser um manuseio com display de 7 segmentos. O que é um display de 7 segmentos, né? Então você vai desenhar um número usando cada segmento aqui. A gente é um LEDzinho, né? Como é que você faz para acender o LED? Passa a corrente por ele, né? Então você vai fazer um projeto, um circuitinho que vai entrar um número de 4 bits de 0 a 9 só. Aqui no livro está feito de 0 a 15. Ele desenha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele desenha os dígitos hexadecimais. A, B, C, D, E e F. Aqui, tá? Então você vai desenhar. Aqui a pinagem do display que a gente tem. O display ele pode ser anodo comum ou catodo comum. O que que... Vamos fazer um desenho aqui, né?
Vou fazer um desenho aqui. Tá difícil aqui. Então, aqui um LED. Para você passar corrente, acender ele, tem que passar corrente, né? E então você tem aqui o anodo e o cátodo. Para você, quando ele fala que ele tem o anodo comum, o que significa? Essa ferramenta aqui não é tão amigável assim não. Se ele tem um anodo comum, o que significa? Significa que os anodos estão em curto. Então o que você tem que fazer quando o seu display é anodo comum? Para passar corrente, eu tenho que botar VCC, né? Botar VCC. E aqui você coloca as lógicas que você calculou. Eu calculei a lógica do A aqui. Aqui eu calculei a lógica do B. Tá? E as lógicas em nível baixo. Ele vai acender quando esse cara é igual a 0. Para de 1 para 0. Bom, é claro que você precisa botar um resistorzinho, porque senão você vai queimar. Você vai exceder a capacidade de corrente do seu segmento, né? Então você vai ter que botar um resistorzinho em cada terminal desse aqui. Professor, eu ao invés de botar um resistorzinho em cada terminal, posso ao invés disso botar um resistor único aqui? Pode, mas tem um problema, né? Você vai usar um só. Até eu permito que use no laboratório. Mas qual vai ser o problema se você usar um só? Dependendo do número de segmentos que acenda, tá, você vai ter uma queda de tensão maior aqui. Ou seja, a luminosidade vai depender do número de segmentos. Por exemplo, o número 1, ele só acende os segmentos B e C, para você desenhar um. Já o número 8 acende todos. Então no 8 vai ter uma queda de brilho. Um vai estar mais brilhoso, brilhando mais do que o 8. Porque o 8 vai ter muita corrente passando por aqui e caindo. Então vai ter uma queda de tensão maior, vai afetar o brilho. Tá? Assim não, o brilho vai independer do número, né? Tá bom? Entenderam a ideia? E no cátodo comum, você bota a lógica em 1, a lógica aqui dos segmentos, dos LEDs, que você vai acender. Você coloca a lógica em 1 e aterra todo mundo aqui, ó. Aterra os cátodos comuns. Tá? Aqui não, você coloca em VCC e as lógicas em 0. Acende com 0 aqui. Aqui acende com 1. Tá? Então, aí só vê com Rotava qual que ele vai disponibilizar. A gente acha que deve ter os dois no laboratório. Tá? Aqui algumas sugestões de desenho, né? É claro que o número 6, como eu não estou usando o B, tá vendo o B aqui? O B, quando você está usando em hexadecimal, o protoboard tem a lógica em hexadecimal. Aí o A não acende para dizer que é o B. Mas aqui o 6, você pode até botar esse LED A aqui de onde quer. Assim como no 9, esse LED aqui pode ser de onde quer. Tá? Acende ou não acende. O 7 você pode botar o traço no meio aqui também. O G pode ser de onde quer. Se facilitar, diminuir o número de portas. Tá? Você tem que ter uma atenção, né? Quando você está reduzindo vários mapas de canoa. Aqui está feito para os 16 números aqui no livro. Você pode uma atenção quando você for repetir, né? Por exemplo, aqui na lógica do C, você já tinha essa dupla e essa dupla implementada em outras lógicas. Então, por que não aproveitar as duplas já implementadas, né? Ao invés de fazer uma quadra aqui e outra quadra aqui, tá? Então, fique atento a lógicas já utilizadas em cálculos anteriores. Não vou... aqui é o seguinte, funcionou ou não funcionou, um ponto na média de VE. Tá?
não vou cobrar, ou no máximo 8 chips, tá? Tem gente que já conseguiu fazer em 5. 6 ou 7 chips você tá bem. 5 chips você brigou muito para otimizar e dá para conseguir, tá? Passou de 8 chips é muito, tá ok? Eu pretendo fazer depois uma aula de exercícios presencial com vocês, tá? Porque eu vou passar alguns exercícios dessa lista aqui. Eu vou passar alguns exercícios dessa lista para vocês, tá? E eu vou querer um retorno, né? Vocês me expliquem. Talvez eu faça uma coisa diferente. Eu peço para vocês me entregarem um vídeo com a explicação, tá? A gente pode gravar com o celular mesmo. Eu quero só que vocês me mostrem que vocês sabem fazer. Eu vou pedir a explicação de um vídeo, de um exercício, tá? Antes de fechar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exercício aqui que eu pulei uma explicação pulei uma explicação no capítulo anterior, tá? Que é o que é o número BCD. Então eu vou só explicar aqui o que é o número BCD, tá? Uma codificação em BCD, como que é o número 13 em binário, né? 13 em binário, ele é igual a 1, 1, 0, 1. Isso aqui é o 13 em binário. O que é a representação em BCD? Cada dígito é representado com 4 bits. Por exemplo, o dígito 1 é representado com 4 bits e o 3 também, tá? Então, o 13 em BCD, binário codificado em decimal, é assim. Essa representação BCD é a interface humana usada, né? O processamento não é feito em BCD, mas quando você tem um relógio de cabeceira, um processador, e depois vai transformar isso numa forma que o ser humano veja, o ser humano não é binário, o ser humano é decimal, tá? Então você vai ter circuitos BCD para mostrar as suas saídas para o ser humano, tá bom? Então esse aqui é o 13 em BCD. Então esse circuito aqui, esse exercício aqui, ele pede para calcular um circuito que transforme um número binário de 4 bits, ou seja, ele entra de 0 a 15, em um BCD de 5 bits. É claro que do 0 a 9 eles vão ser iguais, só que do 10 ao 15 aí vão ser diferentes, né? Quem vai ser o 10? Do 0 ao 9 o binário é igual ao BCD. O 10, 1010, ele vai ser igual assim em BCD, ó, tá? E aí por diante, tá ok? Então esse exercício eu vou passar para todo mundo, porque esse exercício é importante, tá bom? Então, um grande abraço e fique com Deus. Aqui a gente fecha aqui o capítulo 4, tá? Eu gostaria até de fazer uma aula presencial de exercício. Se der, a gente faz. Se não der, fica nessas condições aí de eu passar a lista, que essa aula aqui eu gravei umas 2 semanas antes da postagem. Aí eu peço um vídeo de pelo menos um exercício para eu poder ver se o aluno está entendendo, tá? Grande abraço, né, e fique com Deus.